Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, terça-feira, dia 18 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. A bola está rolando na nona rodada da competição e você não pode perder um segundo sequer deste vídeo. Vamos passar para vocês dos jogos, os resultados dos jogos já realizados, a tabela de classificação atualizada hoje e os jogos que vão completar esta nona rodada do Brasileirão da Série D. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início nesse último sábado, dia 15 de junho, onde o Audax perdeu para o Real Noroeste por 2-1. Também no sabadão, Retrô 1, Asa 0. Também no sábado, Patrocinense 0, Inter de Limeira 1. No mesmo dia, Altos 2, Águia de Marabá 0. CSE 3, Sergipe 2. Também no sabadão tivemos Porto Velho 2, Rio Branco 0. Também no sabadão 15 de junho, Barra 1, Avenida 1. Também no sábado, Misto 1, Iporá 0. Já o jogo do domingo, dia 16 de junho, Santo André 1, Costa Rica 0. Outro jogo realizado no domingão, Nova Iguaçu 1, Ipatinga também 1. Continuando com os jogos de domingo, Maracanã 2, Santa Cruz 1. Também outro jogo realizado no domingão, dia 16 de junho, o Brasiliense meteu uma sapecada de 4-0 em cima do Capital. Continuando com os jogos de domingo, Itabaiana 2, Jacuipense 0. Também no domingão tivemos Atlético 2, Souza 0. Ainda no domingão tivemos Serra 0 contra Itabuna 2. Ainda nos jogos de domingo, Anápolis 1, Real 0. Também no domingão, Brasil de Pelotas 0, Ercílio Luz 1. Também no domingão, o Potiguar ficou no empate de 0-0 contra o Iguatu. Outro jogo que não balançou a rede foi entre Motoclube e Fluminense 0-0. Também no domingão tivemos Cametá 3, River 2. Ainda com os jogos de domingo, Novo Hamburgo 0, Cascavel também 0. Continuando no domingão, Juazeirense 2, Petrolina 0. Ainda com os jogos de domingo, Manaus 2, São Raimundo 0. Também no domingão, Concórdia 2, Cianorte 0. Ainda no domingo tivemos o craque CRAC 1, União Rondonópolis 0. O confronto entre América e 13 ficou no empate por 1-1. Também no domingão, o Maringá meteu uma sacolada de 3-0 para cima do São José. E falando em sacolada, foi o que o Manauara fez para cima do Humaitá. O Manauara 5, o Humaitá 0. Isso foi uma sapecada. Já ontem, segundona, dia 17 de junho, Água Santa 1, Pouso Alegre 0. Também ontem, segundona, dia 17 de junho, Trem 0, Princesa também 0. Após vermos os resultados da nona rodada do Brasileirão da Série D, vamos conferir a tabela de classificação atualizada hoje, terça-feira, dia 18 de junho. Em primeiro lugar do Grupo A, temos o Manauara com 25 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, vem o Porto Velho com 18 pontos em 8 jogos. Em terceiro, vem a Princesa com 15 pontos em 9 jogos. Em quarto, o Manaus com 14 pontos em 9 jogos. Em quinto, temos o Trem com 12 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Rio Branco com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo, temos o São Raimundo com 4 pontos em 8 jogos. E em oitavo lugar, o Humaitá com 9 jogos, 9 derrotas, não pontuou no Brasileirão da Série D. No grupo B, temos em primeiro lugar o Altos com 15 pontos em 9 jogos. Em segundo vem o Tocantinópolis com 14 pontos em 8 jogos. Em terceiro, o Motoclube com 14 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar vem o Maranhão com 13 pontos em 8 jogos. Em quinto tem o River com 11 pontos em 9 jogos.
Em sexto, o Camitá com 11 pontos, também com 9 jogos. Em sétimo lugar, o Fluminense com 10 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 5 pontos em 9 jogos. No grupo C, em primeiro lugar, o 13, com 23 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Atlético, com 15 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, o Iguatu, com 15 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, o América, com 13 pontos, também em 9 jogos. Em quinto lugar, o Santa Cruz, com 12 pontos em 9 jogos. Em sexto, Souza, com 11 pontos em 9 jogos. Em sétimo, vem o Maracanã, com 8 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Potiguar, com 4 pontos em 9 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, vem o Itabaiana com 20 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Retrô com 14 pontos em 9 jogos. Em terceiro lugar, o Jacuipense também com 14 pontos em 9 jogos. Em quarto, vem o CSE com 12 pontos em 9 jogos. Em quinto, o Juazeirense também com 12 pontos em 9 jogos. E em sexto, o Asa também com 12 pontos em 9 jogos. Vale ressaltar aí que o Asa vem de 3 derrotas consecutivas. Em sétimo lugar, o Petrolina com 9 pontos em 9 jogos. E em oitavo lugar, o Sergipe com 5 pontos em 9 jogos. No grupo E, em primeiro lugar, temos o Brasiliense com 22 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Anápolis com 17 pontos. Em terceiro, o Craque CRAC com 14 pontos. Em quarto lugar, o Misto com 13 pontos. Em cinco, o Iporá com 11 pontos. Em sexto, o União Rondonópolis com 11 pontos. Em sétimo lugar, o Capital com 7 pontos. E em oitavo, o Real com 2 pontos. No grupo E, todos os clubes realizaram os 9 jogos da competição. No grupo F, em primeiro, o Itabuna com 19 pontos em 9 jogos. Em segundo lugar, o Nova Iguaçu com 16 pontos em 9 jogos. Em terceiro, vem a Portuguesa com 14 pontos em 8 jogos. Em quarto, Serra com 11 pontos em 9 jogos. Em quinto, temos o Real Noroeste com 10 pontos em 9 jogos. Em sexto, o Democrata com 9 pontos em 8 jogos. Em sétimo, vem o Ipatinga com 7 pontos em 9 jogos. E em oitavo, o Audax Rio com 5 pontos em 9 jogos. No grupo G, em primeiro lugar, vem a Inter de Limeira com 20 pontos em 9 jogos. Em segundo, o Maringá com 20 pontos. Em terceiro, o Água Santa com 12 pontos. Em quarto, vem o Costa Rica com 11 pontos. Em quinto, o Santo André com 11 pontos. Em sexto lugar, o Pouso Alegre com 9 pontos. Em sétimo, o São José com 8 pontos. E em oitavo lugar, o Patrocinense com 5 pontos. No grupo G, todos os clubes fizeram os 9 jogos da competição. No grupo H, em primeiro lugar vem o Concórdia com 14 pontos em 8 jogos. Em segundo, o Cianorte com 9 pontos em 6 jogos. Em terceiro, temos o Hercílio Luz com 9 pontos em 8 jogos. Em quarto, a Avenida com 8 pontos em 5 jogos. Em quinto, o Brasil de Pelotas com 8 pontos em 6 jogos. Em sexto, o Barra com 8 pontos em 9 jogos. Em sétimo, tivemos o Novo Hamburgo com 7 pontos em 5 jogos. E em oitavo, o Cascavel com 7 pontos em 9 jogos, após vermos os resultados da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos ver o jogo que vai completar esta nona rodada da competição, que temos aí hoje, terça-feira, dia 18 de junho, às 19 horas, o Tocantinópolis enfrentando o Maranhão. Também, amanhã, quarta-feira, dia 19 de junho, vamos ter 2 jogos reagendados referente à segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Então temos aí amanhã, quarta-feira, dia 19 de junho, às 19h30, o Hercílio Luz enfrentando o Avenida. E às 20 horas da quarta-feira, o Novo Hamburgo enfrentando o Concórdia. Esses jogos são jogos reagendados pela CBF devido às fortes chuvas que tiveram no Rio Grande do Sul e essas partidas foram adiadas. Agora, também amanhã, na quarta-feira, às 19h30, vamos ter um jogo referente à nona rodada, que eu não sei o motivo o qual esse jogo foi adiado, que é entre Democrata e a Portuguesa Carioca. Então amanhã, quarta-feira, dia 19 de junho, às 19h30, Democrata contra a Portuguesa.
O Brasileirão da Série D está emocionante. Vocês viram que esta 9ª rodada da competição foi surpreendente e ainda temos 2 jogos para rolar. Um jogo que vai ser realizado hoje e o outro amanhã, que não sabemos o motivo. O jogo foi adiado, mas vai ser realizado já amanhã este confronto. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Brasileirão da Série D, é muito simples, é muito fácil. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like e seus comentários. Desta forma, você não vai perder nenhum lance sequer sobre o Brasileirão da Série D. Também compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Brasileirão da Série D. Estamos juntos, galera, e até a próxima!